Hey everybody, welcome back. I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um assunto talvez um pouco ofensivo, mas por quê? A gente está falando de pessoas xingando outras pessoas. É comum, a gente não apoia que você saia xingando os outros, mas você precisa entender se você ouvir. Então hoje a gente está focando em algumas palavras e expressões que têm alguns significados diferentes. Para ser mais específico, covardia, fracote e babaca. Eu escolhi esses três significados porque as expressões que a gente vai ver, dependendo do contexto e como você fala, podem ter mais de um significado. Vale lembrar, como você viu no começo, a gente vai ter um pouquinho de linguagem forte nos exemplos. Chamar alguém de covarde não só ofende, como também fere o ego, né? Um pouquinho. Não é incomum você ouvir a palavra usada explicitamente. Coward. Doesn't matter. Do you think we were right? I think you'd lose. You're such a coward. Mas mesmo quando a pessoa fala a palavra covarde, muitas vezes está dentro de um xingamento, parece um xingamento composto, porque vem vários xingamentos na sequência. No, no, how to shut already. Captain, please. What's the pool on me up to? You are a coward, son of a bitch! I'm waiting. Outra maneira de chamar alguém de medroso se popularizou naquela franquia de filmes De Volta para o Futuro. Nessa cena, o Marty McFly, ele se recusa a participar de alguma coisa e o Biff chama ele de Chicken. Chicken! McFly! Nobody calls me chicken. Mas essa versão é a versão censura livre, digamos. A expressão um pouco mais pesada com esse significado é chicken shit. Na próxima cena, você confere um lutador chamando um cara de chicken shit para tentar fazer ele entrar na jaula e brigar. Let's go, chicken shit! You're the chicken shit, buddy! Vale lembrar que a palavra chicken shit não é só para covardia. Pode ser usado também para falar que alguma coisa é ruim ou é enganação. Olha essa próxima cena. O cara fala que ele quer saber como faz para sair desse chicken shit outfit. Outfit, nesse caso, não é uma troca de roupa. Outfit, nesse caso, significa o grupo. Então ele fala o grupo de merda. Anyway, we have it on disc, so you better look at it. Any questions? What is it, Private? How do I get out of this chicken shit outfit? You secure that shit, Hudson. Mas com certeza, chicken shit é mais usado para falar que alguém é covarde. Olha essa cena. O Brad Pitt e a Angelina Jolie trocam farpas ali quando ela consegue escapar dele, aí ele grita para ela. Olha só. Chicken shit! Pussy! E isso nos leva à próxima palavra. A palavra pussy é uma palavra vulgar, além de ser uma gíria para genitália feminina. Mas a forma mais comum de usar essa palavra é para xingar alguém e chamar de covarde, mas às vezes tem também um significado de fracote. The Demogorgon! We're in deep shit. Will, your action! I don't know. Fireball him! I have to roll a 13 or higher. Too risky. Cast a protection spell. Don't be a pussy! Fireball him! Cast protection. Nessa última cena do Stranger Things, um garoto estava falando pro outro deixar de ser medroso. Don't be a pussy. Decide logo. Mas na próxima cena, você vê o personagem do Russell Crowe, que é um policial, ele está conversando com um criminoso.
E ele usa mais nesse outro sentido, não só de covarde, mas de um cara fracote, que não tem muita posição no mundo do crime. So tell me, what the fuck are you doing hanging out in that crew? You're a pussy. Those dudes are bad dudes. Aí você viu, ele perguntou o que esse pussy, o cara é um pussy, o que ele tá fazendo andando com um cachorro grande? Ele tá lá andando com os bandidão mesmo, e ele não é um deles. Então o que ele tá fazendo lá? E é nesse segundo sentido de franzino ou fracote que a gente usa uma outra palavra, que é wimp ou wimpy. E a palavra wimpy não é nada vulgar, é bem mais aceitável e é comum. Cry baby, jock, wimp, musclehead. Pode ser usado para falar de uma pessoa covarde, ou que não tem pulso firme, ou que não tem atitude, ou que não tem força física mesmo. No, I didn't tell her about that. Oh, well, she did it because you're avoiding her because you're too wimpy to tell her you looked up her husband. Então ali ela falou que ele não teve coragem de falar com a mulher. Mas olha a próxima cena. A rainha diz que o ajudante dela não é tão patético e fracote quanto ela achava, porque ela acredita que ele conseguiu matar a Branca de Neve. Olha só. That's her liver, her kidneys, her spleen, Disgusting. and a few other assorted parts. I'll admit, I'm impressed. You're not as pathetic and wimpy as I have always believed. Outro exemplo é esse garoto, que eu chamaria de um jerk, depois eu te falo o que é. Ele está procurando o Wimpy Cowboy Doll, ou seja, o boneco franzino. Extremely dangerous. Keep out of reach of children. Cool. What am I gonna blow? Man. Hey, where's that wimpy cowboy doll? Wimpy é um adjetivo com Y no final, mas a palavra wimp também aparece dentro de um verbo que é um phrasal verb, to wimp out. E nesse sentido, ele volta a significar perder a coragem. Na primeira cena, você vê o personagem do Joe Pesci no filme My Cousin Vinny falando que ele vai sair para caçar com um grupo de advogados e que, se chegar no momento de ter que matar o animal, ele não pode wimp out. I don't know, I suppose. I mean, I'm a man's man. I could go deer hunting. A sweet, innocent, harmless, leaf-eating, doe-eyed little deer. Hey, Lisa, I'm not gonna go out there just to wimp out, you know? Na próxima cena do filme Euro Trip, os garotos eles foram viajar na Europa e eles foram para uma praia de nudismo pela primeira vez. E na hora de baixar o calção, um fala para o outro que eles foram até lá e agora eles não podem wimp out. Hey, as long as this thing has our money and our passports in it, it's not coming off. And I don't think my trunks are coming off either. Oh, come on, Jamie. Came all the way to Europe. Can't wimp out now. E agora só falta falar das pessoas que xingam as outras, que muitas vezes são pessoas antipáticas ou babacas. E a gente chama eles de douchebag. For menthols. Douchebag. E outra maneira, bem mais comum, até por ser menos vulgar, é chamar um babaca de jerk. Então, nessa última cena, também de Stranger Things, o garoto, ele usa as duas expressões, porque ele diz que a irmã do amigo está se tornando uma jerk, porque ela está namorando um douchebag. Confere. You got a stick up her butt. Yeah, it's because she's been dating that douchebag Steve Harrington. Yep, she's turning into a real jerk. She's always been a real jerk. Então, é assim que as pessoas se ofendem ou se xingam quando querem significar medroso ou fracote e babaca. Aliás, babaca tem muitos jeitos, muitos deles com palavras de baixíssimo calão, super ofensivos, e eu não vou falar todos, né? Tem jackass, shithead, fuckface, tem um monte.
não vou ficar falando todos. Mas esses que a gente viu hoje são bastante comuns e é interessante você saber o que significam. Então, desculpa qualquer coisa, mas esse tipo de linguagem aparece em qualquer idioma. Só vou te pedir uma coisinha. Se você tiver uma pergunta, alguma coisa, não tem problema, deixa um comentário aqui pra gente, curte o vídeo também para ajudar o canal, mas não deixa um monte de palavrão nos comentários, ok? So, as always, let's practice. Que a gente... Parece um xingamento completo. Esse é bom falar isso. Nessa cena, você Aí, finalmente saiu. Na próxima você... E é nesse segundo...